Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aqui, graças a Deus. Tudo em paz, tudo bem. Você que está chegando pela primeira vez e não me conhece, me chamo Maria, moro aqui na Itália e falo com vocês da cidade de Forlì. Nesse canal, minha gente, eu divido com vocês a minha vida aqui, os acontecimentos, os lugares que a gente vai aqui na cidade. Então, assim, mostro um pouco da minha vida aqui na Itália, né? E falando sobre a minha vida, né? Eu quero dividir com vocês, né? O que eu aprendi nesses que demorei assim 42 anos para aprender, minha gente, para colocar em prática na minha vida. Quem me acompanha aqui mais tempo, né, já dá para perceber com certeza, né, mudança na minha vida, na minha maneira de me vestir, na minha maneira de me apresentar aqui, tanto para vocês no canal, como para a vida, né, para o mundo. E também, minha gente, muitas pessoas com certeza já percebeu, né, o meu estado de espírito aqui nesse canal, que não era muito bom, e eu vou explicar para vocês, bem abertamente o porquê, não assim, vou dizer assim, exatamente os motivos, né, as coisas que estavam acontecendo na minha vida naquela época, mas o porquê, né? Quem me acompanha aqui mais tempo já ouviu falar, eu falando com vocês aqui sobre, né, a depressão, minha gente, né? A gente não pode nem falar esse nome aqui, o YouTube parece, as diretrizes do YouTube não gosta muito que a gente fala de certos assuntos. Mas eu passei por um período assim, deprimida aqui na Itália. Então passei por um período bem complicado também, com alguns problemas familiares, com coisas sérias que aconteceram por aqui. E tudo isso só deu assim um empurrãozinho para que eu tivesse muito mais para baixo, né? E nesse período, de vez em quando eu gravava um vídeo, as pessoas ficavam ali me procurando, Maria, cadê você? E tal. E eu, assim, gente, evitava gravar vídeo que eu realmente não estava nada bem. Às vezes eu gravava um vídeo porque às vezes as pessoas já estavam me procurando há muito tempo. E aí teve uma pessoa que foi até na minha rede social, que não era, eu não tinha nem, o meu Instagram hoje tá com a Nossa Vida na Itália, mas era uma rede social que não tinha nem o nome do canal e tal, e a pessoa foi lá me procurar. Então eu fazia uns vídeos de vez em quando, gente, mas parecia que o meu estado de espírito realmente era aquele ali, eu não ia conseguir sair daquele buraco, vamos se dizer assim, né, emocional. Mas graças a Deus, né, com o tempo a gente vai entendendo que tudo na vida passa. E tudo na vida também é questão de decisão, né? Então demorou esses 42 anos para me entender que tudo na vida a gente tem que decidir, não aceitar. A gente tem que decidir, né? A gente tem que aceitar o quê? As coisas boas que Deus tem para nossa vida. Deus tem coisa boa para nossa vida. Os nãos que Deus pode nos dar, sabe? Que Deus pode dar um não pra gente. Né? Eu já falei aqui, né, sobre isso em um vídeo também, que eu pedi muita coisa a Deus e Deus disse não pra mim. E foi o melhor não da minha vida, porque hoje eu vejo, né? A gente consigo ver de longe a situação e vejo, nossa, realmente eu não queria estar passando por isso aí. Então, nesse período, minha gente, de meus 42 anos, eu passei por várias transformações na minha vida. E uma busca realmente por quem eu sou, por quem sou eu, ainda mais quando a gente tem, assim, um desequilíbrio familiar muito grande, você tem uma dificuldade muito grande de encontrar a sua real, verdadeira identidade, né? A gente tem essa dificuldade de encontrar a nossa verdadeira identidade, quem somos nós, né? Eu já passei muito por isso, de ficar meio perdida, e aí é muito complicado, porque a gente sabe coisas que a gente não quer, mas a gente fica meio sem entender quem somos nós realmente, né? E eu acredito muito assim, que a nossa identidade também está muito ligado aos sonhos que a gente tem, aonde a gente quer chegar. E muitas vezes a gente quer, né? A gente tem esses sonhos, a gente quer chegar em algum lugar, mas no decorrer do tempo a gente vai se distraindo no meio do caminho, ou às vezes tomando conta de coisas que a gente não devia tomar, que é a vida dos outros, né, minha gente? Então, é, uma coisa que eu queria muito falar com vocês aqui, que nesse período agora, né, eu tô vivendo assim um dos períodos mais importantes da minha vida. Por quê, minha gente? Eu tenho conseguido enxergar muita coisa que antes eu não conseguia enxergar para minha vida, né? Chega um momento, eu acredito, da nossa vida, que é o momento que a gente consegue parar e dizer, peraí, o que que eu tô fazendo? Para onde eu estou indo? É, o- as decisões que eu estou tomando.
as pessoas que eu estou ouvindo, as pessoas que estão andando comigo, as pessoas que estão indo embora, a gente começa a fazer, assim, uma grande reflexão sobre tudo, sobre amizade, sobre tudo. Eu tenho amizade, poucas amizades, mas eu tenho uma amiga que nós somos amigas há mais de 10 anos, gente. Muito, olha, o filho dela, só o filho dela tem 15 anos, eu ainda não conheço. E a gente se fala muito por telefone, então ela mora em São Paulo. Então, amizade assim, longa, de longa, longa data, né? E é uma amizade saudável, realmente. Não que ela não tenha passado alguma coisa, a gente tenha se falado só sobre coisas boas. Não, amizade para mim é quando você consegue deixar o que você passou, a sua experiência, ou deixar até os seus problemas do lado, dependendo, né? Que às vezes um amigo tá com um problema muito maior que o seu, ou você já passou por aquilo ali, em vez de você falar só de você, sobre a sua experiência, você emprestar, né, o seu ouvido e dizer: eu te entendo, eu sei, eu já passei por isso, se você precisar de mim, eu tô aqui. E também, com relação, gente, a às vezes escutar, né? Às vezes a pessoa só quer ser ouvido. Então, é uma pessoa assim, né? E é uma pessoa que tem todos os momentos, né? Tem um momento de alegria, né? Se ela estiver passando uma coisa que não seja legal, a gente sabe se escutar. Então, isso é uma amizade saudável. Mas, eu fiz uma amizade há um pouco tempo atrás, né? Sabe que a gente morar fora do Brasil não é muito fácil você ter amizades. Principalmente se você for uma pessoa seletiva, né? Não é muito fácil. Mas teve uma pessoa que se aproximou de mim e eu gostei muito da pessoa. E não digo que é uma má pessoa, gente, tá? Eu digo que é uma excelente pessoa. Mas por mais que a pessoa seja uma excelente pessoa, não quer dizer que ela é, seja o ideal andar junto com ela. Por quê? Porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós de uma forma diferente. Às vezes nossos propósitos nem vai se encaixar. E muitas vezes aquela amizade realmente não vai ser tão legal para você, não que a pessoa não seja legal, porque talvez você vai se apegar demais, né? E não vai ter dela a reciprocidade, né? No momento que você mais precise. Então, eu passei por isso aqui, né? Eu tô falando dessa maneira porque eu realmente passei por isso aqui. E não falo nem questão de precisa financeiramente. Às vezes você só tá passando por um momento ruim, né? Como eu passei por um momento muito ruim aqui com meu marido, quando ele sofreu um infarto. E às vezes a pessoa não vai ter aquela palavra pra te dar, vai falar só da vida dela, vai ser egoísta no momento em que nem devia ser. E o que aconteceu comigo foi que eu fiquei insistindo nessa amizade, depois que eu passei, porque assim, eu passei um período de trabalho aqui, 2 anos, né, de trabalhar no verão, você não tem tempo, você não tem uma vida pra você. Você vive pro trabalho, essa é a realidade. Então, eu não tinha aquele tempo, no meu telefone eu levava, mas ficava na bolsa, então não tinha como conversar com ninguém. No momento que eu chegava em casa, muitas vezes era para descansar, porque tinha que já retornar de novo pro trabalho, né, 2 turnos. Então, a gente fica sem viver a nossa vida, né? E depois que passou o trabalho, eu quis retomar essa amizade. E ela se afastou de mim. E eu fiquei muito triste, porque a mensagem que ela tinha me mandado foi uma mensagem bem amigável, a gente nunca tinha brigado por nada. Lógico, a gente pode perceber que a amizade não é boa pra você por um simples motivo, né, gente? Não quer dizer que tenha briga, que tenha confusão. Mas aí nesse período eu fiquei assim muito triste, arrasada, perguntando a Deus, meu Deus, por quê? Mas por quê? Fiquei muito arrasada. E depois eu comecei a abrir mão, né? Falei, deixa pra lá, Deus sabe todas as coisas, às vezes sou melhor assim, não, talvez não seja por ela, vai que, sei lá, fiquei pensando mil coisas, sabe? E aí quando passou, minha gente, todo esse período aí, dessa fase, né, de tal, deixei pra lá e tal, eu vim entender, eu falei, realmente, meu Deus, olha, foi a melhor coisa, porque depois me aconteceram várias outras coisas aqui, que me veio abrir meus olhos de uma maneira mas tão extraordinária, minha gente. Como eu disse, quem tá há mais tempo aqui no canal já me viu, assim, meus vídeos era sempre preocupada, eu era sempre, sabe, eu tava sempre naquele círculo depressivo, né? Sempre preocupada com as coisas. E por mais que eu orava, não é falta de oração, minha gente. Quando você vê alguém que tá na igreja, que tá passando por uma situação assim, não é falta de oração. Muitas vezes é cura que a pessoa precisa e não falo e cura do interior mesmo. Que eu vim de uma situação
e instável na minha vida. Eu ficava sempre preocupada, onde é que eu ia morar, onde é que eu ia morar. Eu não tinha, na minha adolescência, eu passei minha adolescência muito assim. Se você não tem uma segurança quando você é criança, uma segurança eu falo de casa, família, né? Isso dá segurança a uma criança. Quando é uma criança, né? Quando a gente é criança, a gente se sente segura na nossa casa, com nossos pais. E quando a gente não tem isso, a gente leva isso para nossa vida. Então eu vivia muito insegura, toda a fase da minha vida, há muitos anos insegura, sempre preocupada, alguma coisa pode acontecer. Aí a gente leva essa insegurança na nossa vida, como eu já afirmei aqui várias vezes, né, gente? Então, sei um período assim aqui de muita insegurança, sempre preocupada, né? E levei isso para minha vida inteira, praticamente, minha vida inteira. Poucos períodos da minha vida que eu me senti segura. Mas eu acho que sair do Brasil, vir aqui para Itália, me tirou muito do comodismo, da zona de conforto, né? Então, quando a gente sai da zona de conforto, naturalmente a gente já fica assim, né? Buscando forma de se proteger, né? Ou às vezes muito preocupada, às vezes a gente, se você já tem um histórico, né, depressivo, né, tem que estar muito atenta a isso, porque pode sim acontecer. Eu me considero assim, vivendo a melhor fase da minha vida, porque nada melhor do que o conhecimento, minha gente, a maturidade, que se chama sabedoria, né? Quando a gente tem falta de sabedoria, a gente é como uma pessoa tola, porque por mais que a gente esteja fazendo coisas que pode melhorar a nossa vida, mas a nossa mentalidade vai sempre nos sabotar. Então, eu fui muitos anos sabotada pela minha própria mentalidade. Às vezes, por ser emocional demais com muitas pessoas e não deixar Deus conduzir as coisas, né? A gente quer, às vezes, tá sempre no controle de tudo, fica chateada quando alguém vai embora da nossa vida, ou às vezes a gente não tem aquela maturidade para nos posicionar e tirar pessoas da nossa vida quando a gente precisa retirar algumas pessoas da nossa vida. Então, nesses 42 anos, meu gente, olha, eu vou dizer para vocês que, como eu falei, né, eu já vivi várias versões de mim, buscando realmente o meu eu, quem sou eu, né? E ultimamente eu tenho tomado muitas decisões na minha vida que tem me feito andar na direção certa, porque a gente não deve se isolar. Mas a gente deve, no meu ponto de vista, pelo menos para minha vida, o que eu tenho buscado, é não ter amizade, gente, que quer envolver você na vida dela. Como assim, Maria? Amizade? Porque a gente conta, né, às vezes você tem uma amiga muito próxima, você está passando por uma situação complicada, né? Você acaba falando, mas envolver não no sentido de um desabafo, de um conselho, mas envolver mesmo é colocar você no meio dos problemas dela, colocar você no meio sabe, da vida dela ali, você tem que estar no meio. Quando eu falo com essa amiga minha, eu falei pra vocês aqui, né, que a gente se conhece há muitos anos, às vezes quando ela fala, amiga, eu tô indo trabalhar, amiga, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, eu falo, amiga, eu também tô fazendo tal coisa. A gente não tem somente, sabe, vida pessoal, a gente tem outras coisas pra gente conversar. E, infelizmente, tem pessoas que querem nos colocar, né, no meio da vida dela, de coisas que não cabe a gente, porque até pra gente ser amigo de alguém, tem sim algumas limites que a gente não pode ultrapassar e que a pessoa não deve ultrapassar na nossa vida. Por quê? Uma coisa que eu tenho aprendido nesse período da minha vida é não dar minha opinião se a pessoa não me pediu. E não achar que eu devo sempre opinar sobre tudo. Por quê? Porque às vezes a gente só arruma desgaste para nossa vida, né? Você vai arrumar confusão. Nem todo mundo concorda com a gente, por mais que a gente acha que tá 100% certo. Nem todo mundo vai concordar e nem é obrigada a concordar, porque cada um tem que ter sua opinião. Então, é isso que eu tenho aprendido e colocado em prática na minha vida. Não ficar olhando coisas só por olhar. Às vezes por falta de ter alguém para conversar, a gente fica, né, vendo besteira, mas em vez de ver bobagem, né, vamos ver coisas que, poxa, qual é o seu sonho? O que você sonha, por mais distante que esteja, né, observar pessoas que já estão vivendo aquilo que você sonha, que já chegou em lugares que você
quer chegar, é muito mais inspirador, é muito mais é, motivador do que a gente vê só bobagem, às vezes fofoca, né, da vida do outro. Tem canais de notícias que, de qualquer maneira, gente, é falando da vida dos outros, né, e não acrescenta em nada, muitas vezes na nossa vida. Então, é isso que eu tenho visto para minha vida. Não que eu deixe de acompanhar algumas pessoas, de ver como é legal, né? Às vezes a pessoa tá ali dividindo alguma experiência da sua vida e fez coisas muito legais, ou tá fazendo, e a gente fica ali, nossa, aplaudindo, né? Falando, nossa, que legal, o desenvolvimento pessoal de alguma outra pessoa. É coisas que a gente realmente, né, acha legal, coisas que a gente acha legal realmente, não porque são bobagem, mas coisas que a gente pode aplicar na nossa vida, agregar algum tipo de admiração pela pessoa, de experiência boa, né, positiva. Então é isso que eu tenho aplicado na minha vida e não mais sendo conduzida, porque é muito ruim quando a gente é conduzido, né? É bom a gente conduzir eu fui muito conduzida pelas minhas emoções. E a gente precisa ser conduzida por Deus, né? Na direção de Deus. E quando, por mais que Deus queira nos conduzir, as nossas emoções, se ela não for freada, elas vão falar sempre mais alto, né? Do que aquilo que Deus está falando com a gente, do que as verdades que a gente precisa viver. Então, outra coisa que eu tenho tomado muito cuidado na minha vida é com pessoas invejosas, minha gente. Infelizmente, tem pessoas, olha, que ficam observando a nossa vida, quer ter o marido que a gente tem, quer tudo que você, entendeu? Que você tem. Então, assim, eu tenho me afastado de gente assim, sabe? Mesmo por rede social. Por quê? Porque faz mal. Se ela já quer a nossa vida de longe, imagine de perto o que essa pessoa não pode causar na nossa vida. Então, é isso que eu tenho aprendido pra mim, é ficar longe de gente invejosa, cuidar do meu emocional, as coisas que eu quero e as coisas que eu não quero, porque eu vivi sim muita coisa que eu não queria viver. Tipo assim, eu queria estar mais alegre hoje, sabe? E aí, sabe, o emocional cair lá embaixo. Também me cuidar, né? Saber, poxa, porque às vezes a gente tá assim, vivendo alguma coisa e pode ser até um problema de saúde, a gente nem sabe, porque essa questão da depressão, minha gente, é uma coisa que tem muito preconceito, gera muito preconceito. Aí você tem filho, você tá em outro país, tem medo, né? Vai que alguém queira tomar nossos filhos só por conta disso. E tantas coisas. Então a gente às vezes deixa de se cuidar, porque a depressão ela pode ser vários fatores, não só questão emocional, no sentido de problemas, né, mentais, que as pessoas falam muito sobre essa questão mental, mas pode ser falta de vitamina também. Então, é isso, meu povo, né? É importante a gente despertar para quem a gente é. Então, como eu tô falando para vocês, demorei tanto tempo para entender isso, né? Não ficar perdendo meu tempo mais com coisas que não me interessam. E a gente pega esse ritmo, né? A realidade é que a gente acostuma com isso, vira um vício. Então, quando eu tô aqui no meu celularzinho, às vezes, né, olhando alguma coisa, e aí passa a vida de fulana, aí na minha cabeça vem, olha, não me interessa, isso não me diz respeito. E aí eu passo pra cima, eu vou ouvir, né, pessoas que, poxa, tá dando uma aula legal, tá me ensinando como eu crescer, como me desenvolver como pessoa ou financeiramente. Então, assim, minha gente, é isso, né? Nada com um dia após o outro e nada é pra sempre. Até eu tava falando pra vocês aqui, comecei falando no início do vídeo, né, sobre as minhas mudanças, também no sentido físico, né, no sentido mais, assim, da minha aparência também. Eu sempre fui uma pessoa que queria ter as coisas que eu não tinha, sabe? Queria me vestir bem e tal e tal. Só que vai chegando um período da nossa vida que às vezes a gente começa a vestir coisas que nem combinam com a gente, né? Começa a botar coisas que não está nem perto daquilo que você sempre quis, né? Da sua verdadeira essência, né? Então, até nesse lado aí eu tenho um cuidado bastante. Às vezes eu olho uma roupa e falo assim, pra roupa, né? Eu olho pra roupa e falo assim, às vezes essa roupa tá cabendo no meu estilo, na nova pessoa que sou eu. Se não tá, eu pego e dou, porque vai que alguém queira, vai que sirva pra outra pessoa, né?
Não quer dizer que não serve para mim, não tá ruim, não vai servir para alguém. Então pode servir para outra pessoa, mas às vezes para mim, a minha nova versão de mim mesma, aquela roupa já não me cabe mais. Então é isso, meu povo. Eu estou trazendo uma reflexão aqui, resumando a minha vida, né, da minha evolução, que eu tenho cada dia, graças a Deus, buscado evoluir mais como pessoas, ver a vida positivamente, de uma forma muito positiva, porque quem vai fazer o nosso dia é nós mesmo, isso mesmo. Se você acordar de manhã agradecendo a Deus e dizendo hoje vai ser um dia maravilhoso, obrigada por essa semana maravilhosa, esse dia. Às vezes tá nublado, mas é um dia maravilhoso. É um dia maravilhoso, porque você tá vivo, você tem saúde, você tá aqui, você pode sorrir nesse dia, você pode se divertir, você pode passear, você pode estar perto da sua família, ou mesmo longe, mas você sempre a gente vai encontrar um motivo para sorrir, um motivo para agradecer. Então é isso o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Fiquem com Deus. Beijo grande, obrigado por estar sempre aí com a gente. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Não esquece de deixar o like. Tchau, minha gente. Beijo grande para vocês. Vocês moram no meu coração. Tenho um carinho muito grande por vocês. Beijo.